Olá, estamos começando mais uma aula de filosofia e o tema da aula de filosofia de hoje é empirismo. Bom, pessoal, a primeira pergunta que você vai fazer é o que significa empirismo? A tradução de empirismo seria experiência, né? Então, são pensadores que vão vivenciar a questão da experiência. Então, para os pensadores empiristas, né? Essa maneira de pensar é que a experiência é o único critério da verdade. Então, vivenciar uma experiência é a única forma real de você ter um critério filosófico. Então, é eu experimentar essa situação para que eu possa ter uma opinião sobre ela. Então, a experiência é o critério da verdade. E para isso, obviamente, essa linha de raciocínio ela vai estar baseada nos sentidos, né? Nos seus 5 sentidos: olfato, visão, tato, paladar e audição. Então ele está baseada principalmente em nossos sentidos. Então a tradução de empirismo é experiência e ela está baseada nos nossos sentidos, tá? Vamos começar a desenvolver a ideia dos pensadores que vão entrar nessa lógica, tá? A gente pode começar falando do John Kepler, tá certo? O John Kepler, ele vem aí, né, nós estamos falando de uma filosofia, da chamada filosofia moderna, né, nós estamos na fase moderna, tá? E ele vai desenvolver a teoria da chamada órbita elíptica. O que significa essa teoria da órbita elíptica? Lembra que nós já tínhamos falado, né, que você já tinha lá a questão da descoberta do movimento de rotação e do movimento de translação. Além do movimento de rotação e de translação, também se descobre a questão que a Terra, né, e os planetas vão fazer uma volta elíptica em torno do Sol, tá? Então, o que está se caracterizando aqui, tá? Que a partir de agora o homem está entendendo a natureza, mas o homem entende o pensamento de Deus. Ou seja, eu não preciso de ninguém mais intermediando, tá? O homem com Deus para fazer, vamos dizer, as descobertas. Por quê? Tá? Não é mais necessário uma igreja, tá? Então não há mais a importância de uma igreja. É o que a gente vai chamar de deísmo. Deus está na natureza, eu só preciso compreender Deus na natureza. Eu não preciso de intermediários entre o homem e Deus. Então, ao olhar a natureza, eu começo a compreender a natureza. É isso que está fazendo o nosso querido Kepler. Ele está fazendo uma observação e está fazendo a compreensão da natureza, ou seja, eu estou entendendo a natureza. Um outro pensador que vai fazer essa compreensão é Isaac Newton, tá? Que vai vir aí com as suas leis da física, por exemplo, a lei da gravitação universal, tá certo? E ele vai ter a seguinte sacada: somente um Deus, seria capaz de criar leis tão perfeitas, que são as leis que regem o universo. Ou seja, é um Deus mecanicista. Só que esse Deus mecanicista, ele cria esse universo perfeito, mas ele não interfere na vida terrena. Ou seja, a vida terrena segue livre. Nós estamos à mercê de nossas ações, né? Mas há uma lógica que rege o universo. E essa lógica passou a ser compreendida a partir de agora. E aí vem 2 linhas para a gente poder pensar sobre isso. A linha da matemática, meu Deus, e a linha da física, essa ainda, né, mais razoável. A matemática eu sempre tive uma dificuldade muito grande, né? Quando a gente fala da matemática, a gente está falando do racionalismo, né? Do racionalismo, que vai se basear num conceito de modelo matemático, tá certo? Abstrato e dedutível. Nós estamos falando de Descartes, seu plano cartesiano. E os empiristas, né, o método empirista seria, os empiristas, né, o empirismo seria baseado aí com o conceito da física, tá? Que baseia-se no conceito de que as ideias surgem no mundo
vou colocar aqui, pessoal, para vocês verem, surge no mundo sensível, surge lá na natureza e é obtido pela física experimental, ou seja, eu estou vendo ele através da física. Então, o que nós estamos estudando agora seria a interpretação da natureza através da observação da natureza e a interpretação dessa natureza através dos nossos sentidos. Bom, o que pensa a burguesia sobre isso, né, que está se desenvolvendo a partir de agora com esses pensadores? A burguesia e a ciência. Bom, o que vai acontecer é o seguinte: a sociedade, a Real Sociedade de Londres para o Progresso do Conhecimento Natural, em 1660, patrocinada pela burguesia, está interessada nas aplicações técnicas, tá certo, pessoal? Desses conhecimentos. Por quê? Porque eles querem que esses conhecimentos sejam revertidos em dinheiro, para que através desses conhecimentos, né, através do domínio de técnicas, a gente possa ganhar dinheiro. É a partir disso que a gente está vendo. E a gente vai ver que depois isso vai se evoluir e vamos chegar, por exemplo, no desenvolvimento da Revolução Industrial através de máquinas e equipamentos. Tudo bem, gente? E aí um dos primeiros grandes pensadores que a gente vai estudar nessa linha de pensadores do empirismo vai ser o nosso querido Francis Bacon, né? O Francis Bacon, primeiro um pequeno histórico dele, ele foi acusado de corrupção quando atuou no Ministério da Justiça, então não seria um homem muito honesto, tá certo? Uma acusação, recai sobre ele uma acusação de corrupção, então ele seria um homem corrupto. Outra coisa, ele é acusado de escrever as peças de Shakespeare, então na verdade Shakespeare teria se apropriado de suas peças, tá? Porque era ele o escritor, mas enfim, apenas uma acusação, tá certo? Apenas uma acusação, tá certo? Ele era acusado disso, tá certo? Bom, e esse homem, né, teria aí uma fama de corrupto, que teria aí uma fama de, escritor para Shakespeare. Você já percebe aqui duas coisas. Ele é um homem muito esperto e muito inteligente, né? Não vamos fazer juízo de valores das acusações que recaem sobre ele, tá? É adepto do chamado método experimental. Ele desenvolveu uma teoria chamada teoria dos ídolos. Desculpa, tem um ezinho a mais aqui no texto, gente. E o método indutivo. Então vamos entender o que é essa teoria dos ídolos e o chamado método indutivo. Vamos entender o que recai sobre ele, tudo bem? Bom, vamos na teoria dos ídolos, que é uma reflexão crítica. Também chamada de ídolos da mente, tá certo? Ela trabalha a ideia de análise de erros que podem bloquear o avanço da ciência, tá? Criando preconceitos e noções falsas. E quem é que criaria essas noções falsas? A própria religião é um ídolo, ela poderia causar, a religião, né? Ela poderia causar, tá certo? Uma ideia falsa. Então ele vai levantar essas possibilidades e aqui está já a sua noção sobre isso. Então vamos entender um pouco melhor esses ídolos. Então o primeiro que a gente vai entender é os chamados ídolos da tribo, tá? O ídolos da tribo seria o que a gente corresponderia ao senso comum, tá? Tribo significa espécie humana, tá? Tribo significa espécie humana, tá? Então é um ídolo da espécie humana. Então a natureza, ela apresenta limites na possibilidade de conhecer o real. Então a natureza, ela tem um limite na hora de conhecer o real. E o nosso intelecto, o intelecto humano, ele ficaria semelhante a um espelho. Tá? É um espelho. E como ele é semelhante a um espelho, a gente vai refletir desigualmente os raios das coisas. Ou seja, a nossa mente, ela pode nos enganar. Então a nossa mente, ela pode criar percepções as quais nós estamos enganados. Então, entenda, quando eu olho no espelho, por exemplo, será que eu de fato estou vendo algo que é real? Quando, por exemplo, eu posso olhar no espelho e me achar, não, eu vou me usar como exemplo para não termos nenhum problema, e me achar bonito. Olha, eu estou olhando no espelho e eu me acho bonito. Eu posso me achar um ser humano comum,
mas me achar um ser humano bonito, dono de uma beleza ímpar, é a minha mente que está criando isso. Dizer aí que eu tenho braços, pernas, boca, os dentes ainda, né? Os cabelos também ainda, né? Tá certo? Isso é algo que está refletindo. Agora, refletir que eu sou belo, eu acho que a minha mente pode estar me enganando. Mas aí eu estou caindo num senso comum, né? De julgar que eu sou bonito, por exemplo, né? O senso comum, né? Não é um senso aprofundado. Eu estou olhando e não estou fazendo um aprofundamento sobre isso. A minha mente está me enganando nesse aspecto, tá certo? Ou seja, a natureza humana apresenta limites dentro da possibilidade do conhecer real. E aí eu estou dentro do chamado senso comum, tá certo? Eu vou me achar bonito, eu vou me achar legal. E vamos combinar, hein? Dentro da atualidade, o que tem gente que se acha e não é, ou que pensa de maneira muito simplória, eu estou colocando aqui exemplos, né? E que pensa e que acha que é, ou que, vamos dizer, pensa de maneira muito simplória, tendo uma visão muito mais simples sobre as coisas, né? Por exemplo, quando a gente olha a economia. Quando a gente olha a economia e vê os dados que são apresentados na televisão, a gente não tem ideia da profundidade que é estudar a economia. E a gente faz um comentário de senso comum. Nossa, a economia está indo bem. Eu já ouvi muita gente falar, nossa, a economia está indo bem, a economia está indo mal. Mas vem falando isso dentro de um senso comum. Não tem um conhecimento mais apurado sobre isso, tá? Nós também temos os chamados ídolos da caverna, que o meio interfere no nosso julgamento. O lugar aonde a gente vive, as pessoas com quem nós convivemos, as pessoas com quem nos relacionamos, acabam interferindo nisso. Ou seja, a caverna seria o significado de ambiente onde o homem está inserido, o meio onde o homem está inserido. Isso também é algo que interfere na nossa elaboração de conhecimento, né? As consequências das características individuais de cada homem, das influências que sofre do meio, isso é diretamente relacionado a nós, né? Então, por exemplo, nós somos muito de observar as imagens, né? Nós somos muito visuais. Então, a gente tem que superar muitas vezes as imagens do que nós estamos vendo, né? Então, por exemplo, eu bato na porta da sua casa e o fato de eu ser educado e bem vestido, isso não significa que eu seja uma pessoa do bem. O fato de eu estar mal vestido, o fato de eu estar desarrumado, não significa que eu seja do mal, né? Então, a gente tem que entender que a gente é levado muito por julgamento dos lugares aonde a gente está. E a gente, às vezes, é muito enganado dentro dessas situações. Isso nos engana com uma certa frequência. Aí nós temos os ídolos de foro, né? Levado pelo discurso do convencimento. Então, muitas vezes, o discurso vai nos levar, uma boa lábia vai nos levar. Olha, a minha avó dizia que de um bom papo ninguém escapa. Seria mais ou menos isso aqui, tá certo? Então, o papo nos convence, o papo nos leva, né? O discurso nos leva. São resultados das relações entre os homens da comunicação e do discurso. Para quem vai o conhecimento? Às vezes a gente é convencido, por exemplo, que uma guerra é melhor, tá certo? Que uma guerra é melhor. Às vezes a gente é convencido que não é melhor investir em saúde, é melhor investir nas Forças Armadas. É tudo o poder do discurso. E nunca se fez tão presente como no momento que nós estamos vivendo a força do discurso. Mas ela não é de agora, ela já é de longa data. De longa data nós já vimos aí a força do discurso, né? Ou seja, as palavras forçam o intelecto e o perturbam por completo. E os homens são assim, arrastados a inúmeras controvérsias. O discurso nos deixa perturbados, né? Uma boa conversa convence muito, né? Então, às vezes, o local onde estamos e a fala nos convencem. Aí nós temos a teoria da indução, tá certo? Bacon defende o método indutivo. Vamos ver se você consegue entender. Esse método indutivo ele é caracterizado pela observação dos fenômenos por meio de experiências, buscando uma regularidade e formulando leis científicas que são generalizações indutivas.
Então, por exemplo, quando eu olho, por exemplo, o funcionamento dos planetas em torno do Sol, então ao olhar isso aí, eu crio o meu método indutivo. Então eu observo como eles orbitam em torno do Sol. Ao olhar como eles orbitam em torno do Sol ao longo de um tempo, eu crio esse método indutivo. Então eu estou observando que a Terra realiza lá o movimento de rotação, o movimento de translação e faz uma volta elíptica. Dessa forma, eu observando isso aí, né, porque inclusive vem através dos meus sentidos, eu crio esse método, que é um método indutivo, que é um método que eu estou partindo da minha observação, tá certo? Eu estou vendo que existe uma regularidade e observando essa regularidade eu crio isso. Tudo bem, gente? Bom, saber é poder. As experiências científicas devem e deveriam, né? Devem e deveriam ter a finalidade de conhecer a natureza controlando-a em favor do homem. Então eu olho a natureza e passo, e você viu que eu fiz isso até agora, eu falei disso até agora, e eu passo a controlá-la ao meu favor. E todos os instrumentos que eu vou criar vão ser instrumentos ao meu favor. Então imagina, quando eu crio a luneta e da luneta eu vou evoluir para o telescópio, e isso está trabalhando ao meu favor, porque eu estou fazendo a criação de equipamentos que vão trabalhar ao meu favor. Então, a criação de técnicas que trabalham ao meu favor. Ou seja, os instrumentos técnicos, por sua vez, são extensões dos nossos membros e faculdades que permitem o desenvolvimento da ciência aplicada e nos ajudam a nós, humanos, a superar as nossas limitações. Então você vai perceber, né, que quando isso cai, por exemplo, para o âmbito da Revolução Industrial, as máquinas são extensões dos nossos braços que vão ajudar a gente a ter uma vida, né, uma produção e, consequentemente, uma vida muito melhor. Estendemos a produção e, consequentemente, melhoramos a nossa vida para que nós possamos trabalhar melhor. Tudo bem? Esse é o primeiro pensador, agora o Bacon. Agora nós vamos para o segundo, que é o John Locke, tá? Bom, sua principal obra, né, o Ensaio sobre o Entendimento Humano, tá? E aonde vai a ideia de Locke, né? Onde os homens adquirem as suas ideias? Podemos confiar naquilo que nos dizem os sentidos? Então o Locke vai fazer esses questionamentos e o Locke, ele abandona o caminho da lógica formulado pelo nosso querido Descartes e investe no caminho psicológico, ou seja, né, ele vai anteceder, por exemplo, Freud. Tudo bem, pessoal? Vai anteceder Freud. Então ele vai dizer o seguinte, essa é uma das suas teorias mais famosas, a chamada teoria da tábula rasa. Tá? A tábula rasa seria uma placa de cera aonde as pessoas escreviam nessa placa de cera, né? Escreviam lá com algo pontiagudo, e depois, na hora de usar essa tábula de novo, era feita uma raspagem dessa tábula, tá? Então era feita a raspagem dessa tábula. Então você tira as ideias ali, tá certo? Então essa teoria, né, se a gente fosse dizer ela, seria o seguinte: suponhamos, pois, que a mente é, como dissemos, um papel em branco, uma tábula rasa. Essa tábula que você raspa e não fica nada sobre ela. Acho que vocês entenderam da onde deriva a ideia, né, da tábula rasa, tá certo? É uma placa que você raspa e ela fica fininha e não tem nada, tá certo? Que seria uma placa de cera, tá? É uma espécie de papel em branco, sem quaisquer ideias como ela será suprida. A isso respondo numa palavra, da experiência. Então nós vamos preencher esse papel em branco através da vivência de nossas experiências. Então não existe uma ideia inata, uma ideia que já nasça com a gente, tá? Para ele, as representações do meio real são derivadas das percepções sensíveis, sendo que essa é a única fonte para o conhecimento, ou seja, a nossa vivência. Quando nós estamos vivendo, nós estamos experimentando. E experimentando, aí sim, nós conseguimos obter este conhecimento. Então, nós obtemos conhecimento, através da nossa vivência. Então, vamos lá. Experiência da reflexão.
A mente possui uma capacidade para trabalhar as percepções derivadas da nossa sensibilidade, fornecendo as ideias. Então as ideias não são inatas. Conforme nós vamos vivendo, nós vamos vivenciando experiências. E essas experiências vão criando as nossas ideias. Então eu consigo fazer isso através da minha vivência. Através da minha vivência eu consigo fazer isso aí. E aí a gente vai discutir o seguinte: nós temos as ideias que são simples e as ideias que são mais complexas. O que seriam as ideias que são simples? São aquelas que surgem dos sentidos e da reflexão e dependem das qualidades primárias dos objetos. Então ela está dependendo diretamente daquilo que eu estou vendo ao meu redor. Tá? Então eu vejo lá a maçã, eu estou vendo a maçã. Tá? Então aí eu já tenho uma experiência. Mas as ideias mais complexas, essas já são coisas mais elaboradas que nós vamos fazer dentro da nossa cabeça, dentro do nosso pensamento, tá certo? Surge com a combinação de várias ideias. Então, quando eu combino várias ideias na minha cabeça, tá certo? Aí eu tenho as chamadas ideias mais complexas. Então, ele cria a ideia, o ponto de ideia simples e ideia complexa, tá certo? Então, a ideia simples é quando eu observo o meu entorno. Mas ideia complexa é quando eu começo a fazer associações, né? Então, por exemplo, quando eu olho uma maçã, a maçã é fresca, cheirosa, suculenta, tá? Quando eu penso isso, eu formo um pensamento mais complexo. Eu preciso de um grau de abstração maior. E entenda, né? Tá certo? É uma experiência que eu estou vivendo dentro de mim, tá? Então são habilidades mentais. A mente possui determinadas disposições que tornam possível esse conhecimento e essa junção de ideias. Eu estou vendo a maçã, ela é vermelha, mas essa maçã é vermelha e suculenta, essa maçã, aí já é complexa. Essa maçã é cheirosa, essa maçã é suculenta, é saborosa, tá? Por quê? Porque já seria uma ideia mais complexa nesse sentido. Outra coisa, o chamado ceticismo moderado. Locke defendia que vemos em um objeto suas qualidades primárias, tá? Suas qualidades primárias. Então, a maçã, peguei a maçã, cortei a maçã e vi a maçã. Isso ele vai chamar de qualidades primárias. E que todas as pessoas reconhecem isso igualmente, como extensão, forma, solidez, repouso, tá certo? Ou seja, a maçã tem a mesma forma. Isso, todo mundo tem a mesma capacidade. Aí na sequência, peraí gente, só um minutinho. Na sequência, nós temos, tá, as chamadas qualidades secundárias, que são as características dos objetos e são interpretadas pelas pessoas de forma diferente. Então, por exemplo, o gosto. Então, o gosto é uma interpretação que vai ser completamente diferente. Inclusive, tem uma coisa aqui muito louca, porque às vezes você fala que algo tem um determinado sabor, mas aquilo é bom para você, é saboroso para você, mas não é saboroso para o outro. Ah, tem um odor. Então, são experiências que nós vamos vivenciar, que ele chama de qualidades secundárias. Portanto, não podemos, eu pus essa imagem para você entender isso. Portanto, não podemos conhecer as coisas em sua essência, sobre um mundo natural. Temos apenas crenças e opiniões. Por exemplo, quando eu olho esse lindo golfinho pulando, eu tenho a imagem de um ser doce, de algo meio bonitinho, angelical. Mas eu não consigo, por exemplo, ir além e imaginar que ele é um hábil caçador, um baita predador dentro dos oceanos. Então a gente não consegue conhecer as coisas na sua essência, só de olhar assim visualmente o golfinho como nós estamos vendo agora, tá certo? Bom, aí nós temos a chamada ideia do conhecimento demonstrativo, que é derivado de nossa percepção da relação entre nossas ideias e restringe-se ao campo do saber, como a geometria. Tá? Então, coisas geométricas nós temos certezas, até porque nós estamos vendo, então aquilo ali é confiável. As ideias complexas são formadas dentro do nosso intelecto, e aí há coisas então que a gente visualiza e há coisas que são formadas dentro do nosso intelecto, são práticas que acontecem no âmbito mental. Tudo bem, gente? Então, basicamente, esse é o pensamento do Locke, né? Do nosso querido John Locke. Aliás, eu queria fazer mais um comentário sobre o Locke. Ele é pai do liberalismo econômico, do liberalismo político, e segundo ele, né, segundo Locke, o homem tem direitos naturais, como a vida,
a liberdade e a propriedade privada. Os liberais amam o Locke de paixão, tá certo? E nós teríamos Estado somente para garantir esses direitos, que seria o Estado liberal. Esse é o pensamento do Locke. E para a gente finalizar essa questão do empirismo, nós temos o David Hume. Bom, o que pensa o Hume? Ele diz o seguinte, tá? Que o pensamento, tá? Que o seu pensamento é marcado por forte ceticismo. Quer dizer, o ceticismo aqui é não fazer juízo, não julgar nada. Nós não julgamos nada, tá certo? O conhecimento é obtido a partir de impressões obtidas pelos sentidos, pela articulação das ideias. Então a gente tem que viver, a gente tem que sentir para saber. Esse é o pensamento dele. Suas obras mais importantes, o Tratado sobre a Natureza Humana e a investigação sobre o entendimento humano. Tudo bem? Bom, vamos tentar entender ele, Rúmel. Quem construiu o mundo e o homem? Então, por exemplo, quando eu olho, eu coloquei aqui algumas imagens para você tentar me entender. Quem construiu esse mundo, esse homem? Olha um olho humano. Olha o que o olho humano é capaz... Primeiro, olha a beleza do olho humano. Tá? Depois, olha as belezas que o olho humano é capaz de captar. Olha as belezas que o olho humano é capaz de captar. Olha as belezas que o olho humano é capaz de captar, por exemplo, como essa linda cachoeira. Olha que imagem linda. Olha que imagem paradisíaca. Tá? Olha a imagem debaixo de uma borboleta. Olha a imagem debaixo de um campo florido. Quem construiu o mundo? Quem construiu o homem? Quem construiu essas perfeições? Tá? Aí vem, segundo ele, o argumento do desígnio divino. Parece que o mundo foi projetado. Olhando para tudo isso, parece que o mundo foi projetado. Ou seja, a ideia de Deus corresponde a um ser infinitamente inteligente, sábio e bom. E surge dessas reflexões que fazemos sobre as operações de nossa própria mente, aumentando sem limites essas quantidades, tá certo? De bondade e sabedoria. Então, quando a gente olha para o mundo e vê essa perfeição do mundo, a gente automaticamente amplia tudo isso dentro da nossa mente, tá certo? Então a gente vai ampliar isso, mas a gente vai ampliar de uma forma desmedida isso dentro de nós. Esse Deus de bondade, esse Deus de fraternidade, esse Deus de carinho, porque a gente está olhando para o mundo e fazendo essa interpretação. Hipóteses. Como se comprova que foi Deus? Bom, na melhor das hipóteses, foi algo que fez tudo isso muito inteligente, muito poderoso, muito hábil, mas é bom e justo? Fica aqui um questionamento, mas é bom e justo? Tá? Aí vem uma questão. Essas ideias são sempre ideias que nós essas ideias que nós estamos falando, as ideias são sempre de natureza particular, tá certo? Então, as ideias são sempre desenvolvidas dentro de nós e nós ampliamos essas ideias. Nós é que fazemos a ampliação dessas ideias, tá? É nós que ampliamos tudo isso. Portanto, quando a gente olha para tudo isso, o universo é o resultado de um processo de associação e da força do nosso hábito, do nosso costume. E o que é o nosso hábito e o nosso costume? O nosso hábito e o nosso costume, vocês já devem ter ouvido isso, inclusive dos mais velhos, é da gente sempre aumentar tudo aquilo que nós vemos. Sempre quando nós vamos contar alguma coisa, a gente sempre acaba ampliando aquilo que nós estamos contando. A gente sempre acaba aumentando aquilo que nós estamos contando. Então você vê que há uma situação de nós ampliarmos isso aí, tá? Crítica ao princípio da causalidade. Questionava a tradição do pensamento metafísico, ou seja, do pensamento além dessa vida, né? Segundo a qual tudo tem uma causa e, consequentemente, a causa primeira, ou seja, é Deus, tá certo? Então é Deus que fez tudo isso aí. E aí o que acontece? A gente observa, né, a limitação na capacidade humana de conhecer isso aí. E aí a gente vê que as relações que a gente observa são relações de causa e efeito nas ciências. E estão baseadas em quê? Em crenças.
Então, a crença, por exemplo, da mesa de sinuca, se eu bater nessa bola branca, ela vai rebater e vai para outro lugar. São sempre crenças. E daí a gente vem a ideia do hábito ou costume, que acreditamos que alguns fenômenos se refletem como leis, mas a gente não sabe se de fato aquilo vai dar no que vai dar, tá certo? Pode estar havendo uma ampliação. Então, quando eu olho o pão, eu já estou, nossa, esse pão fresquinho, esse pão cheiroso. Então, é algo que eu estou criando em mim, porque quando eu olho para essa imagem de pão, eu imagino um pão crocante, um pão fresco, né? É isso que acontece. Então, acreditamos que alguns fenômenos se repetem como leis, mas eles não se baseiam em nossa sensibilidade. A causalidade não está no mundo, mas em uma maneira pela qual compreendemos o mundo. Então nós é que entendemos dessa forma, nós é que entendemos dessa maneira, tá certo? Probabilidades. Então o que significa? Que a causalidade e a identidade resultam apenas de uma regularidade, de uma repetição, costume e hábito, tá? Portanto, não é certo e definitivo. Então não é algo certo e definitivo, nós é que interpretamos dessa maneira. E aí vem um pensamento do nosso querido César Lattes sobre isso. A ciência não pode prever o que vai acontecer, só pode calcular a probabilidade de que alguma coisa... só pode calcular a probabilidade de alguma coisa acontecer. Bom, gente, eu vou parando por aqui. Eu acho que a gente falou bastante sobre o empirismo e os principais pensadores e suas principais ideias, tá certo? E a gente se vê numa próxima aula. Valeu, obrigado!